Olá, nós voltamos agora com a parte 2 do nosso tópico compreensão e interpretação de texto. Então vamos lá para as definições e interpretações de alguns textos para que você possa colocar em prática todos os conceitos. Então vamos lá. Primeira, a definição que nós vamos trazer aqui de um dos pontos que influencia no processo de interpretação textual é a intertextualidade. Por quê? Porque para interpretar um determinado tipo de texto, eu preciso ter conhecimento de um assunto ou de uma estrutura que talvez já tenha sido tratada em outros textos. Então, essa é a função da intertextualidade. Então, quando eu tenho esse então eu tenho essa relação entre textos diferentes. Então, relação entre dois textos, caracterizada por um citar o outro. Essa citação não necessariamente é aquela citação direta, onde eu tenho com mais frequência nos textos científicos, nos textos acadêmicos, quando eu trago uma citação da fala de um outro alguém. Não. A citação aqui, no caso, ela pode ser a referência. Então, é quando eu olho determinado tipo de texto e eu consigo identificar que aquilo eu já vi em algum lugar, aquilo eu já observei em algum determinado tipo de texto, seja pela forma dele ou pelo assunto que está sendo tratado. Então, vamos lá. Há diferentes tipos de intertextualidade. Então, nós temos a intertextualidade temática e a intertextualidade estilística. Então, o que é a intertextualidade temática? Quando os textos apresentam em comum um tema, uma ideologia ou uma visão de mundo. Então, por exemplo, os textos podem ser de gêneros diferentes. Então, se for uma charge e um texto informativo. Mas os dois, por exemplo, podem tratar do mesmo tema, que é a questão ambiental. Então, aqui eu tenho uma intertextualidade temática, quer dizer, os dois apresentam o mesmo tema. Já na intertextualidade estilística, é quando um texto apresenta certos procedimentos muito conhecidos em outro texto, como o emprego de palavras, expressões e estruturas similares. Então, é quando eu olho uma determinada frase, uma determinada palavra, e às vezes uma somente foi trocada, e eu consigo identificar, por isso que é similar, eu consigo identificar que é semelhante, é parecido, faz referência aquela oração, aquela frase, aquela palavra que eu já vi em um outro texto. Atenção, nós temos aqui a interdiscursividade. O que é essa interdiscursividade? É a relação entre dois discursos, caracterizada por um citar o outro. Como exemplo, nós temos aqui a paródia. O que é a paródia? É o tipo de relação intertextual em que o texto cita o outro, geralmente com o objetivo de fazer uma crítica ou inverter, distorcer suas ideias. Então, aqui, na maioria das vezes, aparece em forma de música, né? Então, quando as paródias ocorrem, então o texto é modificado, mas a estrutura, a melodia permanece. Então, tudo isso pode e apresenta a interdiscursividade. Então, aqui nós vamos a alguns exemplos para que você compreenda melhor. Nós temos uma imagem e nessa imagem nós temos alguns elementos que são responsáveis pela intertextualidade. Então, vamos observar. Nós temos aqui horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Aí, bem aqui embaixo, nós temos assim, aqui a natureza é a estrela. Então, como você pode observar, aqui nós temos alguns elementos que dizem de onde nós retiramos e o que nós podemos identificar aqui. Por exemplo, a disposição das letras, a frase da oração, pede para sair, mas perceba que aqui em cima foi modificado, se não for hortifruti, que é o anúncio, que é o produto do anúncio. Aqui, os elementos de categorização, para quê? Para convencer de algo. Então, nós temos aqui a análise. No anúncio publicitário, utilizado no exemplo, há uma forte referência ao texto-fonte, que é facilmente identificado pelo leitor através dos elementos fornecidos pela linguagem verbal, que é a frase que nós destacamos lá, e pela linguagem não verbal, que são os elementos que nós estamos destacando, como o uso da boina. A composição do anúncio nos transporta imediatamente para o filme.
Tropa de Elite, do cineasta José Padilha, e isso só é possível em razão do forte apelo popular, então conhecimento da produção, que ganhou grande projeção em nossa sociedade. Então, aqui é importante destacar que esse elemento, ele é facilmente identificado, por quê? Porque nós tivemos um processo de projeção muito grande. Então, a intertextualidade também prevê isso, quer dizer, para que haja essa intertextualidade, quando alguém tem a intenção de colocar, como no caso do anúncio publicitário, a intenção é vender os produtos hortifruti. Então, usou-se a estratégia de colocar um ponto, um filme que já é do conhecimento popular, então já está associado. Por quê? Porque quando as pessoas se deparam com essa frase, então modificada, se não for hortifruti, pede para sair, facilmente há a intertextualidade, quer dizer, aquilo já apareceu em um outro lugar. Então, todo esse processo influencia no mecanismo de aceitação desse produto que está sendo colocado. Nós temos aqui também uma outra imagem que traz também esse processo de intertextualidade. Então, vamos observar. Na primeira, nós temos a primeira posição, a segunda e a terceira. Então, como você pode observar, a tela Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, usada em campanhas publicitárias e em revista em quadrinhos. Então, aqui, quando você observa a imagem, né, das personagens que são colocadas ali, facilmente você identifica as duas imagens à tela, que é o texto fonte. Então, também fazendo referência a algo conhecido, a algo que está no conhecimento, que é de conhecimento popular. Nós temos ainda também aqui na história em quadrinhos, então, Chico tirando palha de milho, e aqui, na verdade, o Caipira picando fumo, que é uma obra do Almeida Júnior. Então, perceba que é a mesma posição, né, que está disposta ali nas duas imagens, mas a personagem é modificada. Então, há todo um contexto, né? Então, quem é o personagem Chico Bento? Qual é o contexto em que ele se insere? Então, é facilmente identificado aqui, fazendo uma alusão, uma referência ou até uma comparação com a outra imagem. Então, agora, nós vamos aqui ao ponto ampliando os conhecimentos. E para esse ponto, nós vamos trazer algumas outras características da intertextualidade que pode acontecer pelas citações. Ou não, por outros elementos também. Então, vamos lá. Nós temos a epígrafe. O que é a epígrafe? Então, quando nós temos uma determinada obra, um determinado texto, e esse texto aqui, geralmente, são trabalhos científicos, nós identificamos a epígrafe. Então, o que ela é? Ela é a citação de um pensamento, uma frase ou um provérbio que esteja relacionado ao trabalho apresentado, implicando na reflexão sobre a temática ora discutida. Então, nós temos um exemplo aqui. Em todas as coisas, o sucesso depende de uma preparação prévia, e sem tal preparação, o falhanço é certo. Então, como você pode observar aqui, quando nós colocamos uma epígrafe no trabalho científico, então ela tem que ter relação com o tema desse trabalho. Então, vamos supor que o tema seja violência. Então, eu trago alguma frase que seja de importância, da autoria, que seja importante, para que eu possa assimilar ao conteúdo daquilo que eu vou falar. Então, aqui nós temos uma citação explícita. Então, é uma referência explícita, por isso que é intertextualidade por meio da epígrafe. Nós temos ainda a citação, que é também muito presente nos textos científicos, que é quando eu trago mesmo o autor, então aqui no caso Teixeira, eu trago para colocar a ideia que ele propaga, e eu vou inserir essa ideia dentro do meu texto. Então, a citação, ela deve seguir aqui as normas indicadas, né, para o trabalho científico, e essas normas é que também auxiliarão no processo de identificação de que se trata de uma citação. Então, a citação vem para complementar o texto.
Nós temos ainda a referência e a alusão. Então, por exemplo, se eu ler esse trecho, dentre as obras literárias, em especial do célebre Machado de Assis, há uma forte predominância desse tipo de intertextualidade, na qual ele, em sua obra Dom Casmurro, cita Otelo, personagem de Shakespeare. Então, quando eu tenho esse conhecimento desse texto, dessa situação, eu consigo identificar que aquilo também está presente em outro texto. Caso contrário, eu não consigo fazer essa assimilação. Por quê? Porque ela faz referência, ela faz alusão a outro tipo de texto. Nós temos também a tradução. E a tradução é muito presente na literatura. Por quê? Porque ela funciona como um processo de recriação. Então, vamos olhar aqui. Quando eu tenho aqui a tradução, no caso, referente ao texto de Gonçalves Dias, então eu tenho também uma referência a outro tipo de texto. Por quê? Porque eu vou recriar esse texto. Então, eu vou colocar as impressões. Muitos estudiosos, muitos linguistas acreditam que a tradução ela é feita de maneira precisa. E, na verdade, não é. Por quê? Porque cada língua possui palavras próprias. Então, dependendo da língua que você está trabalhando, a palavra é que nem se nós observarmos um filme que foi produzido em uma outra língua e nós temos a parte que vem escrita embaixo, que é a dublagem. Então, na dublagem produzida pelo personagem, a parte de baixo que traz a legenda é totalmente diferente na maioria das vezes. Então, enquanto o dublador está falando de uma maneira, na verdade, a dublagem traz outra opção. Então, a tradução, ela não é precisa. Por quê? Porque ela também faz um processo de recriação. Ela também passa pelas impressões pessoais. Então, vamos observar agora, a partir do nosso praticando, de que forma que esses elementos contribuem para a sua compreensão e interpretação textual. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos um texto 1, e ali nós vamos analisar depois quais são os outros elementos que aparecem para que você possa compreender. Então, texto 1. Mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quando a teus pés um homem terno e curvo jurar amor, chorar pranto de sangue, não creias, não, mulher. Ele te engana. As lágrimas são gotas de mentira, e o juramento, manto da perfídia. Então, esse texto é do Joaquim Manuel de Macedo. Vamos lá no texto 2. Teresa, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredite não, Teresa. É lágrima de cinema, é tapiação, mentira, cai fora. Então, já no texto 2, nós temos um texto de Manuel Bandeira. Então, eu espero que você tenha percebido a relação que tem entre os dois textos, porque agora nós vamos analisá-lo. Então, vamos lá. Os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima, que nós temos aqui, sugerem que há um tratamento idealizado da relação homem-mulher, há um tratamento realista da relação homem-mulher, a reação familiar é idealizada, a mulher é superior ao homem, ou a mulher é igual ao homem. Então, como você pôde observar, do texto 1 para o texto 2, o que nós podemos notar aqui? Que há um tratamento realista da relação homem-mulher. Por quê? Porque os dois textos não parecem que estão dando conselhos, estão falando como agir diante de uma situação que pode acontecer entre um homem e uma mulher. Então, os dois textos, eles são semelhantes, eles são parecidos. Então, por isso que a interpretação e a compreensão desse texto depende dessa identificação. Então, da habilidade de identificar que esses pontos aparecem tanto em um quanto no outro texto. No texto 2, nós temos aqui a mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal. E a intertextualidade aqui também é muito importante para que você o interprete corretamente. Então, vamos lá. Nós temos aqui um texto típico do ponto Vida de Passarinho, e nós temos os seguintes pensamentos. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu
sou apenas um passarinho prático. Como nós podemos observar aqui, uma pedra no meio do caminho. Então, essa frase já faz alusão, já faz referência a algum discurso que já foi dito, que já foi propagado. Então, vamos lá. O cartoon Vida de Passarinho, do cartunista Carlos, estabelece um interessante diálogo com o famoso texto-fonte de nossa literatura. Assinale a alternativa que cita esse texto-fonte. Então, Canção de Exílio, do Exílio, de Gonçalves Dias, Erro de Português, de Oswald de Andrade, No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, ou José, de Carlos Drummond de Andrade. Então, se você já tem conhecimento do texto base, do texto fonte, provavelmente você acertará essa questão. Então, a alternativa correta aqui é o texto no meio do caminho. Então, essa frase que nós pontuamos aqui, uma pedra no meio do caminho. Então, ela é trazida no texto do Drummond. Então, o que ele traz? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E o que o passarinho faz? Ele faz a situação contrária. Ele fala que ele é um passarinho prático, então simplesmente ele pula a pedra, passa pela situação e continua. Então, aqui nós podemos perceber que há referência a esse texto, por isso que ela é importante para a interpretação. Vamos lá, então, para a nossa segunda parte, que prevê ainda alguns exercícios que trazem, diferentemente da questão anterior, que trazia os elementos não verbais, eles trazem também uma contextualização entre o gênero que é colocado e a contextualização das palavras. Então, vamos lá, a primeira questão desses tópicos. Nós temos aqui um texto, de novo, do Drummond, e é o texto que se chama Verbo Ser. Então, vamos lá. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. Pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas? Repito, ser, ser, ser. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser, não quero ser, vou crescer assim mesmo, sem ser. Então, aqui nós podemos observar alguns elementos importantes. Vamos destacá-los lá nas alternativas. A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em questões existenciais. Por quê? Porque ele faz questionamentos que têm origem no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Na aceitação, vai prestando atenção nas palavras, das imposições da sociedade, seguindo a influência de outros. Na confiança do futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares. No anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. Na certeza da exclusão, revelada pela indiferença de seus pares. Então, como você pode observar, mediante esses destaques que nós fomos colocando, a alternativa correta aqui é a letra A. Por quê? Porque no texto, o autor traz toda essa questão existencial, esse conflito, esse questionamento, para quê? Para falar da imposição que é realizada pela sociedade a respeito de suas convicções. Então, por isso que ele vai perguntando, é isso que é ser? O que significa crescer? O que é o ser? Ah, então eu vou crescer assim mesmo, sem ser. Quer dizer, eu não preciso atender a um padrão estipulado. Então, por isso que a interpretação aqui depende de fatores sociais, de fatores culturais, de fatores que perpassam, que atravessam esse texto produzido. Vamos lá ao texto 2. Então, nós temos assim. Aqui é o país do futebol. Esse é o título do nosso texto. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão. Aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria. Esqueço a casa e o trabalho. A vida fica lá fora. Dinheiro fica lá fora. A cama fica lá fora. A mesa fica lá fora.
Salário fica lá fora. A fome fica lá fora. A comida fica lá fora. A vida fica lá fora e tudo fica lá fora. Então, aqui nós temos a proposta. O Wilson Simonal, o futebol, como elemento da cultura corporal de movimento e expressão da tradição nacional, é apresentado de forma crítica e emancipada devido ao fato de, então vamos destacar aqui, forma crítica e emancipada. Letra A. Reforçar a relação entre o esporte, futebol e o samba. Letra B. Ser apresentado como uma atividade de lazer. Letra C. Ser identificado com a alegria da população brasileira. Letra D. Promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol. Letra E. Ser associado ao desenvolvimento do país. Então, como você pode observar aqui, pelas anotações, nós temos a alternativa correta, a letra D. Por quê? Porque a proposta do texto aqui é promover uma reflexão. Que reflexão? Pelo fato de colocar determinados elementos para dizer que ficam lá fora, quer dizer, acontece tudo, uma alienação por meio do esporte que aqui é colocado. Então, essas são as nossas referências. Eu espero que você olhe de uma maneira diferente agora para a interpretação textual, analise os elementos que fazem parte desse processo de compreensão textual. Então, um bom estudo e até a próxima.